Olá amigos, irmãos e visitantes do canal Alisson Dias, e hoje nós vamos continuar preenchendo nossa série de estudos no livro de Ezequiel, a nossa playlist chamada Ezequiel, tá bom? E hoje nós chegamos no capítulo 45. E hoje nós vamos falar da divisão da Terra Santa, uma terra que é oferecida ao Senhor, tá? É oferecida como uma espécie de dízimo ao Senhor, consagrada a Deus, e ela será dividida entre levitas, entre o povo judeu e entre o príncipe. É isso que nós vamos estudar hoje, então já se prepara, deixa sua Bíblia aberta aí no capítulo 45 de Ezequiel. Antes de começar, quero deixar 3 recados muito importantes que vou deixar em todos os vídeos, e é isso aí, a gente precisa progredir, precisa de progresso, tá? Primeiro recado, se você está assistindo o vídeo e não é inscrito, por favor inscreva-se. Aqui nós estudamos a Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo, completo, tá? Segundo recado, você quer estudar a Bíblia conosco? Hoje eu vou recomendar para você estudar o livro aqui com a gente, o livro de Daniel. Olha o card aí em cima, te convido a clicar, no final do vídeo vai ter também aí a playlist para você estudar Daniel completo. Temos esse estudo completo do começo ao fim. Se você já estudou, por que você não compartilha com um amigo, tá bom? E o terceiro recado é, deixa o seu like. Não esquece, deixa agora. Deixa o like que fortalece muito e ajuda a fazer com que os nossos vídeos cheguem a muito mais pessoas. Muito bem, dado o recado, vamos então ao estudo de Ezequiel capítulo 45. Antes de falar isso, é importante lembrar do contexto geral de todo o livro de Ezequiel. São tantos capítulos, mas a gente tem que lembrar da mensagem que Ezequiel veio trazer. Ezequiel, ele estava no tempo do cativeiro babilônio, por volta de 600 e poucos anos antes de Cristo, tá? E nesse tempo Ezequiel estava cativo na Babilônia. E Deus, lá na Babilônia, revelou muitas coisas para Ezequiel. E tinha uma mensagem muito importante para levar ao povo de Judá, né, o povo judeu. Então, dos capítulos 1 até o 24, nós vimos ali ameaças, profecias, condenações contra Judá, contra Jerusalém. Nós vimos 24 capítulos de ameaças, de profecias, de oráculos contra Jerusalém. Do capítulo 25 em diante, Jerusalém ela já tinha sido caída, já tinha sido derrubada pelas mãos de Nabucodonosor. A cidade tinha sido invadida, as casas tinham sido queimadas, até mesmo o templo havia sido derrubado. E dos capítulos 25 até o 32, nós vimos profecias, oráculos, condenações contra diversas nações. Nós vimos profecias contra as cidades de Tiro e Sidom, vimos profecias contra os amonitas, os moabitas, os edomitas, até mesmo profecia contra o faraó e contra o Egito. Do capítulo 33 em diante, o assunto do livro muda, deixa de ser condenação contra nações ou contra Jerusalém e passa a ser capítulos de promessa de restauração, de reavivamento da nação. Então do 33 até finalizar o livro são promessas de restauração. E nós vemos que entre essas promessas de restauração estava a construção deste templo aqui. Muitos dizem que o templo que foi construído ali na época dos romanos, até que Herodes ajudou nessa construção, que foi derrubado no ano 70, é o cumprimento dessas profecias? Não é. Não, de jeito nenhum. Porque não foi construído um templo nesse tamanho e nessas medidas, com essa planta aqui, que nós vimos nos capítulos 40, 41, 42 e por aí adiante do livro de Ezequiel, certo? Então, esse acontecimento tem que se cumprir, isso tem que acontecer, tá? E isso é para o fim dos tempos. E hoje nós vemos a repartição da terra. Já falamos muito sobre o templo, agora o 45 fala da terra que será repartida entre levitas, entre sacerdotes, entre o príncipe e tal, mas essa repartição não é de toda a terra de Israel, não é de toda a nação não. É somente de Judá. Para você que não tem um mapa bíblico ou não conhece,
Judá é ali onde fica a cidade de Jerusalém e somente aquela tribo, vamos dizer assim, aquele estado, tá, dos judeus, que pega do mar Mediterrâneo, pega a praia do mar Mediterrâneo até o Rio Jordão. Então é só essa parte, tá? Essa parte ela foi separada e consagrada ao Senhor. E nós vamos ver como é que ela foi repartida. Vamos ler capítulo 45, versículos 1 até o 8. Vamos lá. Quando, pois, repartirdes a terra em herança e oferecereis uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra. O seu comprimento será de 25.000 canas e a largura 10.000. Esta será santa em toda a sua extensão ao redor. Desta porção o santuário ocupará 500 canas de comprimento e 500 de largura em quadrado, e terá ao redor um espaço vazio de 50 côvados. E desta porção medirá 25.000 côvados de comprimento e largura de 10.000, e ali estará o santuário, o lugar santíssimo. Esta será a porção santa da terra, e ela será para os sacerdotes, ministros do santuário, que dele se aproximem para servir ao Senhor. Ele servirá de lugar para as suas casas e de lugar santo para o santuário. E os levitas, ministros da casa, terão em sua possessão 25.000 canas de comprimento para 20 câmaras. E para a possessão da cidade, de largura darei 5.000 canas e de comprimento 25.000, defronte da oferta santa, o que será para toda a casa de Israel. O príncipe, porém, terá sua parte desde o outro lado da área santa e da possessão da cidade, diante da santa oferta e em frente da possessão da cidade, desde o extremo ocidental até o extremo oriental, e de comprimento corresponderá a uma das porções desde o termo ocidental até o termo oriental. E esta será a sua possessão em Israel, e os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo, antes deixarão a terra à casa de Israel, conforme as suas tribos. Muito bem, então, como já disse anteriormente, aqui é uma divisão da terra, tá? Que é Jerusalém, onde está Jerusalém hoje, tá? E onde era também a antiga, e os seus arredores. Pegando ali do mar Mediterrâneo, né, que é virado aqui para as Américas, até o Rio Jordão, tá? Tem uma imagem aqui que ilustra isso. Tá aqui o mar Mediterrâneo, tá aqui o Rio Jordão. E é essa faixa de terra, uma faixa bem delimitada. Você pode ver que ela tá retinha e na verdade vai ser isso mesmo. Uma faixa bem delimitada da terra. Nós vamos explicar tudo isso para vocês. E dentro dessa faixa, ó, nesse quadradinho aqui, ó, esse quadradinho pequeno aqui, é esse templo aqui, que nós vimos nessa planta nos capítulos anteriores. E esse templo está bem no centro dessa faixa de terra. Muito bem. Então, o versículo 1, né? Primeiro nós vamos falar dessa faixa de terra que a gente vê que ela é chamada de oferta ao Senhor. Então, Deus ele se coloca aqui como dono da terra de Israel. Ele quer deixar bem claro que os judeus eles estão ali, né, de favor. Eles estão vivendo numa terra que Deus deu para eles, certo? E que aquela terra pertence ao Senhor. Aquela terra é do Senhor. Então o Senhor ele requer uma parte dessa terra para ele. Uma parte que será consagrada, santificada, oferecida ao Senhor. Como se fosse um dízimo. Tá? Nesse tempo ainda, eles oferecerão dízimo mesmo, né? Os judeus, tá? Dízimo não é para a igreja. Então é uma parte santa. E essa parte santa do Senhor, ela será dividida de formas aqui que nós vamos ver aqui, tá bom? O versículo 1, né? Uma faixa central de terra de 75 por 30 quilômetros, a oferta designada ao Senhor, uma parte sagrada da terra. Então no versículo 1 nós estamos vendo falar desse pedacinho de terra aqui, ó. O versículo 1 fala dessa parte da terra aqui, ó, onde está escrito santuário aqui, certo? Então é 75 quilômetros, tá? É toda essa parte aqui, tô falando bobagem. É toda essa parte aqui, 75 quilômetros de comprimento por 30 de largura, tá? Então o versículo fala dessa parte, o versículo 1. Me enganei,
dessa parte de 75 km por 30. Esse é o tamanho de toda a parte que Deus pega como, vamos dizer assim, como dízimo da terra, a parte que pertence a Ele. Muito bem. Agora sim, o versículo 2, parte dessa oferta da terra é reservado ao templo de que nós falamos agora, esse templo aqui, tá? Então parte dela é reservada, né, ao templo. Muito bem, que agora sim é a parte que eu falei. Vamos lá, não vamos deixar de ilustrar que é essa parte aqui. Então, o versículo 2 fala dessa parte de terra aqui, né? E que no centro dela vai ter 1.500 metros quadrados reservados aí ao templo. Então, nós vimos ali que existe uma medida ali dentro de 1.500 metros quadrados, né? Que simboliza o quê? 500 canas, 500 canas. Nas Bíblias mais novas, eles modificam essas canas por côvados, como nós vimos aqui, ó, no versículo 2. Vamos ver aqui qual é o versículo? Aqui. No versículo 1 fala largura de 500 canas por... Não, cadê? Versículo 1, me desculpem. 25 mil canas e largura de 10 mil. E eles já traduzem isso aí como côvados. Eles mudam a medida, porque eles não querem aceitar que exista um muro além desse, tá? E como nós falamos no capítulo 42, se você assistiu o capítulo 42, você vai entender melhor. Então, 1.500 canas, ela dá um quadrado certinho aqui em volta, né? Em volta do templo aqui. Então, há uma parte vazia em volta do templo e não precisa mudar de 500 canas para 500 côvados que vai dar essa medida. Existe esse templo com essas medidas dentro, e dentro dessa faixa de terra separada para o templo, um muro de 500 canas, de 1.500 metros, tá? Muito bem. Vamos continuar. Então nós vemos que as Bíblias mais novas, principalmente se você for no versículo 42, bem no final que nós estudamos, fala que era 500 canas de comprimento, 500 canas de largura, que é o que dá 500 canas de comprimento e 500 canas de largura, é o que vai encaixar perfeitamente um quadrado aqui, ó. O templo fica no meio, aí você vai catar 500 canas aqui, vai vir aqui, ó. Vai descer aqui e vai descer aqui, vai formar um quadrado aqui dentro. E esse quadrado aqui, ele não tem 500 canas, ele tem 500 côvados, que forma esse. Mas eles não querem aceitar, eles querem dizer que é um erro de tradução. Não é um erro de tradução, porque é o que está no grego original, mas eles querem dizer que erraram na hora de escrever. Não acredito nisso. Acredito que aqui são 500 côvados mesmo, mas que exista um muro ainda maior ao redor. E somente a João Ferreira de Almeida fiel é que se mantém fiel mesmo ao texto original. Ela diz que ela é fiel. 500 canas, 500 canas. E as 500 canas não é coincidência, tá? Elas se encaixam perfeitamente nessa faixa de terra que é reservada ao templo. Então não é coincidência, é o que Deus escreveu. Muito bem. Então, versículo 4 e 5, nós vemos uma mesma porção de terra dentro desse quadrado, agora é de posse dos levitas. Lembrando que lá no livro de Josué, a terra foi dividida e os levitas não tiveram parte de terra. Não, Deus não reservou parte de terra para a tribo de Levi, para os levitas. Diz que o Senhor mesmo, que ele mesmo era a sua herança. E agora nós vemos aqui, na restauração de Israel, que eles ganham uma faixa de terra aqui no lugar sagrado, no lugar santo aqui, ó, porção dos levitas. E essa faixa de terra é o mesmo tamanho que é usado para a faixa de terra correspondente ao santuário. Então os levitas, eles ganham esse presente de ter dentro da parte que Deus tomou para ele, que Deus consagrou a si mesmo, que Deus separou para ele, santificou a ele, dentro dessa faixa de terra, eles têm a parte deles, agora sim eles têm a própria herança dentro dessa terra, e o Senhor mesmo
ofereceu, o Senhor mesmo determinou que assim seja, e ainda por cima ao lado do templo. Olha só, como diz aquele ditado que os últimos serão os primeiros, né? Eles poderiam ter ficado aí magoados, poderiam ter ficado sentidos que atravessaram todo o deserto, saíram do Egito, atravessaram o exército, ajudaram a batalhar, a guerrear, a conduzir o povo até a Terra Santa e chegaram lá, ficaram sem herança. Mas não, né, ficaram magoados nem ressentidos, serviram ao Senhor e agora eles ganham a melhor porção da terra. A melhor parte ao lado do templo, tá? E é uma parte indivisível, tá? Muito bem. Então nós vemos em Deuteronômio 18, 1 e 2, né, esse ensinamento que os sacerdotes e levitas não tinham porção de terra, não tinham herança de terra. Vamos ler aqui, ó. Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança com Israel. Das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão. Por isso não terão herança no meio dos seus irmãos. O Senhor a sua herança, como lhes tenho dito. E agora eles têm uma herança maravilhosa. Uma terra boa, uma terra farta, ao lado do templo. Que maravilha, né? Essa é a recompensa deles. No milênio, essa terra continuará sendo deles. Na grande tribulação, essa terra será deles e lá eles sofrerão aflição. Mas no milênio, no tempo de 1000 anos do reinado perfeito e justo de nosso Senhor Jesus Cristo, ali estarão nesta faixa de terra ao lado do grande rei. Que maravilha! Versículos 7 e 8 fala que a porção da terra correspondente ao príncipe é limitada nas bordas da porção da herança do Senhor, o novo rei de Israel, nosso Senhor Jesus Cristo, não oprimirá mais seus irmãos, como foi no passado. E o príncipe, né, como nós vimos lá no livro de Josué, bem no comecinho, os judeus pedindo um rei e Deus ficando magoado, e Josué fala, Senhor, por que eles fizeram isso? E Deus fala, eles não magoaram, não ofenderam a você, eles ofenderam a mim, porque eu era o rei. No tempo dos juízes, Deus é quem reinava em Israel. Ele colocava juízes para liderar e para guiar o povo, mas ele era o rei. E o povo pediu um rei humano. E esse rei humano veio para oprimir o povo, para tomar das suas terras. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículos 11 a 14, nós vimos que o rei veio para ser tirano sobre eles. Eles tinham um rei lá no céu, Deus. E Deus enviava ali os juízes para guiar o povo para o caminho correto. Mas eles falaram, não, nós queremos um rei humano. Pois bem, esse rei oprimia e castigava eles, tomava todo o trabalho de suas mãos. Estou falando isso de todos os reis de Israel, incluindo Davi, incluindo o rei Salomão. Vamos ler aqui essa passagem, ó. E disse, este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregados nos seus carros e com os seus cavaleiros para que corram adiante dos seus carros. E os porá chefes de 1000 e de 50 para que lavrem a sua lavoura e façam a sua cega e fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o melhor das vossas terras e das vossas vizinhas e das vossas vinhas e dos vossos olivais e os dará aos seus servos. Vocês não aceitaram Deus como rei de vocês. Deus reinava sobre Israel, repartiu a terra em partes, né, para cada tribo. Cada tribo tinha o seu chefe, que seria como um governador daquela tribo, e toda a produção era deles. Eles produziam, eles colhiam do que plantavam, dos seus animais, e eles aplicavam aquela renda no que fosse bom para aquela comunidade, para aquela tribo. Mas eles preferiram um rei. E o que o rei vai fazer? Vai pegar seus filhos para soldado, vai pegar suas filhas para serem perfumista, para ser padeira, para ser copeira, para trabalhar, para ser faxineira no palácio. Vai pegar o melhor das suas uvas, os melhores cachos vai ser para o rei. Da vossa oliva, né, do seu azeite, o melhor azeite, sabe aquele azeite extra virgem, aquele zero não sei o que de acidez? Então aquele é do rei, vocês pegam de segunda mão, tá? E dará quem? Aos servos, aos soldados. Então o povo escolheu isso, mas nesse tempo aqui o território
correspondente ao príncipe já está separado e reservado. Ele vai ficar só com essa parte. Os demais, né, os demais territórios de Israel, que será dividido entre as tribos, ficará por conta de cada um. Ele reinará, mas não oprimirá, não cobrará imposto dos judeus que estão naquela terra. E a terra do príncipe vai ser essa aqui. Uma faixa de terra que pega aqui a parte da praia, a parte do mar Mediterrâneo que aponta para nós, e uma faixa de terra que passa pelo Rio de Jordão. É somente esse quadrado aqui, essas duas faixas de terra que pertencem ao príncipe, nada mais. Não oprimirá mais o povo, não pegará do melhor do seu trabalho para si. Ele terá a parte dele. Então eles voltarão a ser como era antes, governados por Deus e não serão oprimidos. E o melhor do trabalho de suas mãos ficará para eles mesmos, a não ser 10% da sua produção, que será separada, santificada como oferta ao Senhor. Muito bem. E também nós vimos nos últimos versículos ali, né, versículo 6, uma faixa menorzinha dessa terra aqui, tá? Uma faixa menor, que é essa faixinha aqui, ó, de terra, que ela dá 75 km por 15, só esse pedacinho aqui, tá? Bem pequenininha, para a nova cidade de Jerusalém. Então aqui nessa partezinha aqui, ela ficará separada, aqui será a cidade de Jerusalém. É muito interessante que na localização do templo que nós vimos, a cidade de Jerusalém fica para cima, fica para cá. Então a cidade de Jerusalém, ela será mudada. Talvez uma grande guerra destruirá a cidade, ela será reconstruída em outro lugar. Talvez a velha Jerusalém, a velha cidade que é pequena, ela ficará como um memorial para os judeus. E a nova cidade de Jerusalém será construída aqui, no tempo do anticristo, no tempo do milênio. E esse quadrado pequeno será para a cidade, que será menor do que a área reservada ao templo, e aqui estarão a área da cidade, parte aqui, esses dois pedaços aqui, para construir moradias. E nessa parte os judeus poderão entrar de qualquer tribo, morar ali. Então nós vemos que os últimos serão os primeiros, os levitas que não tiveram herança, agora tem uma herança maravilhosa. Os outros que receberam herança, mas não valorizaram a herança que receberam, traíram ao Senhor, se prostituíram com as nações vizinhas, terão uma parte bem pequena do lugar que é mais santo, que é mais sagrado. Muito bem, agora a gente continua, vamos avançando no estudo para a segunda leitura, os versículos 9 a 12, um apelo à honestidade. Vamos ler. Assim diz o Senhor Deus: basta já, ó príncipe de Israel, afastai a violência e a assolação e praticai juízo e justiça. Tirai as vossas imposições do meu povo, diz o Senhor Deus. Tereis balanças justas, efa justo e bato justo. O efa e o bato serão de uma mesma medida, de modo que o bato contém a 10ª parte do homer, e o efa a 10ª parte do homer, conforme o homer será a sua medida. E o ciclo será de 20 geras, 20 ciclos, 25 ciclos e 15 ciclos terá a vossa mina. Quão linguagem complicada. Não vamos nos ater aos detalhes, você pode pesquisar, ou você pode ter a sua Bíblia Estudo, no final dela vai estar explicando o que é efa, o que é bato, o que é homer, o que é ciclo, o que é geras. São cestos de medida, são pesos de balança, são baldes, todos equipamentos que eram usados pelos mercantes. Aqueles que vendiam azeite, eles tinham ali as suas vasilhas, né, com a medida de azeite que era vendida por uma certa quantia de dinheiro. Porém, os mercantes, eles eram injustos. Eles fabricavam vasos que cabia menos lá dentro. Então assim eles vendiam menos pelo mesmo preço. Assim também eram as suas balanças. Aqui não vamos detalhar todos os componentes, mas também haviam balanças. Essas balanças, elas tinham peso de um lado e peso do outro lado. E eles colocavam um peso dizendo que aquele peso, vamos usar um exemplo, pesava 1 quilo, mas na verdade ele podia pesar meio, roubando o povo.
e também nas medidas de cestos. Faziam cestos menores, vendiam cereais ali, o trigo, a cevada, os cereais ali que eles plantavam em cestos menores, cobrando o preço do cesto comum e assim extorquindo o povo. Da mesma maneira faziam também os sacerdotes do templo, tá? Que era exigido uma medida de um éfa, uma medida de um abasta, uma medida de um homer, tá? Desses cestos, desses jarros, dessas medidas, que eles também faziam maiores para o povo ter que pôr mais, ter que contribuir assim, além dos 10%, tá? Para que eles pudessem ter uma vida mais folgada. Então aqui está dizendo que Deus está determinando qual é a medida correta. Olha, o cesto vai ter 22 quilos de cereais, é 22 quilos mesmo. E Deus está dizendo que nesse tempo terá que ser determinado esse peso. Ah, o balde vai ter 10 litros de água. Então ele vai ter 10 litros qualquer balde em Israel. E assim também as quantias em dinheiro. O dinheiro vai ter o seu valor sempre ali, sem inflacionar. Um valor sempre congelado, sempre aquele mesmo valor. Então aqui é um apelo à honestidade. Deus está mostrando que Israel sempre foi corrupto, desde os seus mercantes até mesmo para os seus líderes religiosos. E ele diz que nesse tempo ele não vai tolerar a desonestidade e que será um governo justo, como nós estamos vendo, a porção da terra retirada por Deus, acredito que seja essa parte, essa faixa de terra que nós vimos, acredito que seja 10% da terra. Isso aqui é um palpite meu, tá? Não estou dizendo que é. Mas vamos supor que seria 10% da terra. Essa faixa é consagrada ao Senhor. Deus não vai pegar nem 1 centímetro a mais do que essa faixa de terra que ele determinou para si, que ele separou, santificou para si mesmo. Tá? E também a terra que vai produzir diretamente para o príncipe, para o rei, tá? Nosso Senhor Jesus Cristo, são aquelas duas faixas laterais que nós vimos, uma abraçando o Rio Jordão, outra abraçando o Mar Mediterrâneo, e é só aquilo. Isso quer dizer que o milênio será um governo de justiça. Infelizmente, é triste dizer que primeiro, nessa faixa de terra, nesse templo, nessa parte consagrada, primeiro vai reinar o anticristo, aquele que é injusto, aquele que é mau. Isso servirá como castigo para os judeus, porque eles recusaram o verdadeiro rei, eles recusaram o justo e vão aceitar aquele que é perverso, o anticristo. E esse vai ser o castigo deles, essa vai ser a vergonha deles, porque esse injusto reinará sobre eles. Mas Deus diz aqui que haverá justiça. Ele apela que haverá honestidade, que os negócios serão feitos. Não será proibido fazer negócios no milênio. Não será proibido enriquecer e prosperar no milênio. Mas isso deverá ser feito com honestidade. Aquele que quiser enriquecer, poderá enriquecer no milênio. No milênio haverá trabalho. No milênio haverá negócios. Mas serão negócios justos. Nem o mercante vai ganhar mais, nem aquele consumidor vai ganhar mais. Vão ganhar cada um a sua parte. Quem trabalhar mais vai prosperar mais, vai conseguir mais. Quem trabalhar menos vai conseguir menos, mas tudo será feito com justiça. O homem deseja tanto o governo humano hoje em dia, tanto apela às autoridades. Sempre tem um presidente que está surgindo, que o povo quer segui-lo, acha que ele vai resolver os problemas, mas os governos humanos, como Deus está mostrando aqui, até mesmo os governantes de Israel, aqueles que foram escolhidos por Deus, aqueles que foram ungidos por Deus, mesmo Salomão, mesmo Davi, todos eles tinham aí pelo menos o seu pinguinho de injustiça, de desonestidade, e sempre tiravam muito mais do pobre do que era devido. Mas nesse tempo não, será um governo justo e igualitário para todos. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata, não é? Que bom será esse tempo em que o nosso Senhor Jesus Cristo reinará sobre essa terra. Muito bem, então nessa nação restaurada não haverá espaço para líderes gananciosos como vimos no passado. Nem mesmo o rei ultrapassará os seus limites da sua terra anteriormente reservados. Aqui não se trata apenas de medida de peso de cereal, também de honestidade ao aplicar a lei
justiça igual para todos. Como disse Pedro ali no livro de Atos 10:34, e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Todos serão tratados de forma igual, todos no milênio. Todos terão os mesmos direitos, todos terão os mesmos deveres, todos serão abençoados da mesma maneira, e todos também, como haverá ímpios no milênio, serão castigados da mesma maneira aqueles que quiserem viver fora da lei. Muito bem, vamos lá. Da lei de Deus, é claro que será determinada no milênio, tá? Não é a lei para salvar, mas a lei de conduta, a lei social que haverá no milênio. Muito bem. Versículos 13 a 17, ofertas ao príncipe. Esta será a oferta que, à vez de oferecer a sexta parte de um efa de cada homer de trigo, também dareis a sexta parte de um efa de cada homer de cevada. Quanto à ordenança do azeite, de cada bato de azeite ofereceis a 10ª parte de um bato tirado de um couro, que é um homer de 10 batos, porque 10 batos faz um homer. E um cordeiro do rebanho de cada 200 da terra mais regada de Israel, para oferta de alimentos e para holocausto e para sacrifício pacífico, que faça expiação por eles, diz o Senhor Deus. Todo o povo da terra concorrerá com esta oferta para o príncipe em Israel. E estarão a cargo do príncipe os holocaustos, as ofertas de alimentos e as libações nas festas, nas luas novas e nos sábados, em todas as solenidades da casa de Israel. Ele preparará a oferta pelo pecado e a oferta de alimentos e o holocausto e os sacrifícios pacíficos para a expiação pela casa de Israel. Então nós vemos que no milênio, tanto o anticristo, né, na grande tribulação, vai receber a 10ª parte da produção, também nosso Senhor Jesus Cristo vai receber a 10ª parte da produção de Israel. Terá sim um dízimo. Então nós vemos que será um governo, tanto do anticristo quanto de nosso Senhor Jesus Cristo, haverá um governo, e esse governo ele cobrará tributos, mas serão tributos não pesados, serão tributos justos, apenas 10% da produção do país, para que possa sustentar os levitas, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, os pobres. Esse será o exercício, né, aplicado ao dízimo que será cobrado dos judeus. E outra coisa interessante, diz que todas essas ofertas estarão a cargo do príncipe, os holocaustos e as ofertas de alimentos. E ele preparará oferta pelo pecado. Coisa que nunca se viu no Velho Testamento. O príncipe, o rei, preparando oferta, ele recebendo o dízimo. Isso nunca aconteceu no Velho Testamento. Nunca. Sempre quem esteve a cargo das ofertas, dos holocaustos, né, de todo o trabalho de expiação pelo pecado, da oferta e do sacrifício, sempre foi nas mãos dos sacerdotes. Mas agora nós vimos que isso estará na responsabilidade do príncipe. Então nós vemos que essa profecia toda, muitos querem encaixar em algum ponto da história, dizer que já se cumpriu. Não se cumpriu, porque não houve em Israel rei que cuidasse dessa parte. Essa parte sempre foi dedicada exclusivamente aos sacerdotes. Mas o rei vai ter direito a isso. O anticristo ele vai usurpar desse direito. Ele vai querer estar no Santíssimo, no lugar mais santo. Ele vai ser arrogante, ele vai se achar Deus. Será derrubado. Mas nosso Senhor Jesus Cristo fará isso com todo o direito que lhe é reservado. Porque, como nós vimos no livro de Hebreus, diz que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque foi sacerdote e rei. Jesus será sacerdote e rei. As ofertas serão entregadas na mão dele. Porém, acredito em sacrifícios, holocaustos, no tempo da grande tribulação, no tempo do anticristo. Acredito sim que haverá sacrifícios e ofertas de animais. Já no milênio, não acredito mais. Eu não posso conceber a ideia de sacrifícios perante Jesus. Seria uma blasfêmia, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito para a nossa salvação e não existe necessidade de qualquer outro sacrifício. Acredito que no tempo do milênio, isto será de forma
simbólica. Assim como nós, como Cristo mandou participarmos, realizarmos a ceia nas nossas congregações. A ceia, o pão representa o corpo de Cristo. O suco da uva ou o vinho representa o seu sangue. Não são necessariamente seu corpo e seu sangue. Uma representação. Acredito que Cristo poderá receber a oferta de animais, poderá receber a oferta de cereais, poderá consagrar tudo aquilo ao Senhor, tá? Tudo aquilo que lhe é oferecido, mas não será sacrificado pela expiação de pecados, porque Cristo é a expiação. Então será um memorial de vergonha para os judeus. Aí sim, no milênio, eles vão entender o verdadeiro sentido do sacrifício. Porque os judeus do tempo de Jesus e os judeus do nosso tempo desejam muito os sacrifícios. E nesse tempo eles vão entender qual é o verdadeiro sentido do sacrifício. Eles vão entender que o verdadeiro sentido do sacrifício é Cristo. E quando o verdadeiro sacrifício esteve nas mãos dele, quando o verdadeiro cordeiro esteve nas mãos deles para ser oferecido em favor da expiação de seus pecados, eles recusaram. Então será, como nós já vimos nos estudos anteriores, o memorial da vergonha para os judeus. Muito bem, vamos lá. Para encerrar, versículos 18 ao 25, regulamento das festas. Assim diz o Senhor Deus, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um bezerro sem mancha e purificará o santuário. E o sacerdote tomará do sangue do sacrifício pelo pecado e porá dele nas ombreiras da casa e nos 4 cantos da armação do altar e nas ombreiras da porta do átrio interior. Assim também farás no 7º dia do mês pelos que erram e pelos símplices, assim expiareis a casa. No primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa, uma festa de 7 dias, pão ázimos se comerá. E no mesmo dia o príncipe preparará por si e por todo o povo da terra um bezerro como oferta pelo pecado. E durante os 7 dias da festa prepararam um holocausto ao Senhor de 7 bezerros, de 7 carneiros sem mancha cada dia, durante os 7 dias, e um sacrifício pelo pecado, um bode cada dia. Também preparará uma oferta de alimentos, a saber, um efa para cada bezerro, e um efa para cada carneiro, e um hin para cada azeite e cada efa. No 7º mês, no dia 15 do mês, na festa fará o mesmo por 7 dias, tanto sacrifício pelo pecado, como holocausto, como oferta de alimentos e como azeite. Bom, isso aqui são novas regras para velhas práticas, para as festas judaicas, para o sacrifício. A gente não precisa detalhar tudo isso aqui, não há necessidade. Isso são novas regras para as velhas práticas. No tempo do anticristo, essas condutas aqui serão observadas literalmente. No tempo de Jesus, de forma simbólica no milênio. E o que a gente pode tirar daqui é que as festas continuam no tempo da grande tribulação, que essas festas judaicas dadas lá no Velho Testamento, lá nos livros da lei de Moisés, o Pentateuco, continuarão até o fim. O que leva a gente a pensar no que um vídeo que eu já disse anteriormente. Vou deixar no final aí para vocês o card aí para você assistir, que fala da religião do falso profeta, a religião do anticristo. A última religião do mundo será a religião judaica. Judaica apostatada. Cristãos e também muçulmanos se unirão a judeus, formando uma nova religião judaica. E nós vemos que a última prática de religião da terra será o judaísmo. Corrompido, apostatado, mal, né? Completamente corrompido, mas será dessa forma, certo? Muito bem, esse é o estudo de hoje. E o que nós aprendemos hoje é que uma faixa dessa terra, da terra de Israel, será santa, incluindo a cidade de Jerusalém. Aqueles que não tinham herança, os levitas, agora terão uma herança esplêndida. Que haverá um tempo de justiça na terra. Serão medidas justas, pesos justos e medidas justas para todos, para que todos estejam no mesmo pé de igualdade, sem favorecimento para ninguém, sem prejuízo para ninguém. Todos terão direitos iguais, deveres iguais e todos também serão cobrados igualmente pelos seus erros, pelos seus pecados. E que também a última religião praticada no mundo será a religião judaica, apostatada.
e que Deus, no milênio, em Jesus Cristo ali, permitirá o ritual dessas festas, desses ritos da religião judaica, como um memorial de vergonha para eles, que verão que tudo aquilo apontava para Cristo, e quando Cristo apareceu, eles não o reconheceram. Obrigado, você que assistiu o vídeo até aqui, tá? Vou deixar aí no canto para você aparecendo aí. Vamos ver se eu vou conseguir sincronizar isso. Mas vai estar aparecendo aí a playlist Daniel, para que você possa estudar o livro de Daniel completo. Ou, se você já estudou, recomendar para um amigo seu. Tá o livro aí sobre a religião do falso profeta, um livro editado bem bacana. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo estudo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais!